bom dia. Olá pessoal, bom dia. Sexta-feira, 2 de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Fim de ano, mais de 150 mil brasileiros devem tentar emprego temporário. E ainda as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O fim do ano se aproxima e mais de 150 mil brasileiros devem tentar um emprego temporário, principalmente no comércio. Conheça mais sobre essas oportunidades. Precisamos de vendedoras, contratamos balconistas. As placas de empregos temporários estão por todos os lados. As lojas da Saara, área de comércio popular no centro do Rio de Janeiro, já estão com as vendas aquecidas, faltando ainda cerca de 2 meses para o Natal. O volume de venda aumenta, o movimento aumenta, a gente precisa de contratar pessoas para dar conta, desse momento. Se cada loja contratar um, são 1.000, mas geralmente tem loja que contrata mais. Eu, por exemplo, vou contratar de 2 a 3. E a expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Trabalho Temporário é de que sejam abertas cerca de 155 mil novas vagas, um número 5,5% maior que o ano passado. Patrões e empregados precisam prestar atenção às regras. Este tipo de mão de obra só pode ser utilizada em 2 hipóteses: na substituição de um funcionário efetivo ou em caso de aumento das atividades da empresa, como na época de Natal. Os transitórios têm os mesmos direitos do trabalhador comum: férias e 13º proporcionais, descanso semanal, hora extra, adicional noturno, INSS e FGTS. O que é que ele não tem direito? A aviso prévio, porque ele já sabe quando é contratado, o momento em que o contrato vai terminar, é um contrato a prazo determinado. Ele não tem direito à indenização de 40%, nem recebimento de seguro-desemprego. Se as regras de validade do contrato temporário de trabalho não forem cumpridas, o empregador passa a assumir a responsabilidade direta sobre o trabalhador e, neste caso, terá que cumprir as regras da contratação trabalhista comum. Vai ter que pagar, por exemplo, os 40% da multa rescisória e o aviso prévio. O prazo máximo do contrato temporário é de 3 meses e só pode ser prorrogado com autorização do Ministério do Trabalho. Há situações em que os funcionários continuam na vaga por competência, mas não se trata de prorrogação, e sim de um novo contrato trabalhista regido pelas regras comuns. Cerca de 15% dos recrutados para o período natalino conseguem permanecer no posto após a experiência provisória. Foi assim com Regiane. Com 47 anos, já estava cansada de procurar emprego e, quando conseguiu uma oportunidade, se empenhou para mostrar resultados. Eu zelo pelo meu trabalho até hoje. Não chego atrasada, continuo com bom atendimento aos meus clientes. Eu achava que eu ia ser só extra e eles me efetivaram. Então, para mim, representou bastante. Hora do esporte. Bom dia. Estamos a 5 rodadas do término do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana, vamos então para mais 10 jogos dessa importante competição. E depois do jogo da última quarta-feira, o empate em 1-1 entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, o Fluminense abriu 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Atlético. Sem dúvida, é uma vantagem muito boa, o que dá uma tranquilidade à equipe das Laranjeiras, mas não garante ainda a conquista do título. Nesse fim de semana, o Fluminense vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. O São Paulo ainda briga para confirmar a 4ª colocação, o que lhe dará direito a uma vaga na Taça Libertadores da América do ano que vem. E o Atlético Mineiro tem um jogo muito importante em Curitiba. Então nós temos essa briga ainda pelas primeiras colocações e também a zona de rebaixamento, onde o Palmeiras aparece aí tentando sair desse sufoco. O Palmeiras que vai enfrentar a equipe do Botafogo em Araraquara. Aliás, o Palmeiras também foi caso de uma polêmica desta semana. No sábado passado, no jogo Internacional e Palmeiras, realizado no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter vencia por 2-1 e o Barcos, do Palmeiras, fez um gol com a mão. O juiz, a princípio, deu o gol, mas depois ele recebeu uma informação que o jogador Barcos havia feito o gol com a mão.
o que é verdade. O árbitro voltou atrás e acabou anulando o gol. Está uma discussão até agora. O Palmeiras entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pedindo a anulação da partida. Ora, a segunda alegação do Palmeiras, alguém de fora que viu pela televisão alertou o árbitro. Como isso não está na regra, o Palmeiras se pega nesse ponto para tentar anular o jogo. Só que o gol foi ilegal, foi um gol com a mão. É um bom caso para o tribunal nessa fase final do Campeonato Brasileiro. A tendência realmente é que o tribunal confirme a vitória do Internacional pelo placar de 2-1. Para você, um bom fim de semana, um grande abraço e até a próxima semana. Veja agora as notícias do mundo. A tempestade Sandy espalhou destruição pela costa leste dos Estados Unidos. Mais de 50 pessoas morreram e milhões ficaram sem energia elétrica. A maior metrópole americana, Nova York, parou com a interrupção de todo o sistema de transportes. Até a Bolsa de Valores fechou. Apenas na cidade, 7.000 árvores foram arrancadas pela força do vento. O presidente Barack Obama visitou abrigos de refugiados e foi elogiado, inclusive, por adversários políticos na condução da resposta ao desastre. O clima de Halloween, o Dia das Bruxas, contagiou centenas de pessoas em Singapura, na Ásia. Vestidas e maquiadas como zumbis, elas protagonizaram um desfile sinistro, mas foram recebidas com bom humor por onde passavam. Em Tóquio, a celebração foi em clima familiar, com as mães levando os filhos fantasiados para fazer a tradicional brincadeira, um doce ou uma travessura. Na capital japonesa, são os lojistas que oferecem as guloseimas. E para mostrar que o Halloween já é mesmo uma festa globalizada, os bolivianos também aderiram, com personagens inspirados em políticos e no folclore local. Amendoim, banana, coco, maracujá. Uma das dificuldades para um cadeirante é o próprio local onde mora, onde nem os móveis nem os cômodos são adequados. Mas os arquitetos estão cada vez mais atentos às necessidades desse morador. Esse apartamento foi projetado para pessoas com deficiência física. A ideia da arquiteta Kelly Almeida. Altura das mesas e bancadas, tamanho dos móveis e o espaço entre objetos. Tudo foi pensado para facilitar a vida de quem usa cadeira de rodas ou tem alguma dificuldade de locomoção. A convite do Jornal Visual, este pedagogo foi conhecer e avaliar o projeto. A visita começou pela cozinha. Excelente essa alternativa aqui de espaço de trabalho, porque concilia a zona livre de trabalho com articulação de pernas. Ponto negativo só para a parte de baixo da pia. A cuba que foi escolhida não é a ideal. Normalmente a pessoa acaba esbarrando a perna. E isso, se vier com uma água quente que aqueça o ambiente, que é de metal, pode inclusive causar uma lesão na perna por queimadura. Na sala, Jefferson não gostou do uso dos tapetes, pois prejudica o movimento da cadeira de rodas. O sofá também não foi uma boa escolha. A estrutura desse sofá em si, muito legal, principalmente por conta de um lado livre, o outro com braço, sendo que, assim, eu raramente passo para sofá, porque sofá sempre tem aquela coisa do excesso de conforto. Então, assim, o cadeirante, quando passa para um sofá, afunda. Para sair depois é um problema. E mais problema ainda, porque além desse excesso de conforto, tem altura. Então, o sofá normalmente é muito baixo. Aqui, a gente já vê. Eu, numa situação, eu poderia passar até para ele, com uma certa facilidade, o apoio de uma pessoa só, eu que tenho lesão alta. Mas para voltar, é um problema. A estante ele gostou. Altura correta, gavetas bem posicionadas e puxadores simples. No banheiro, o piso do boxe, as barras de segurança, torneiras e bancada estão perfeitos. O único erro para Jefferson está na base do vaso sanitário. Fica na altura próxima da cadeira.
Só que esse tipo de pedestal é interessante que ele seja sempre recortado no entorno do sanitário. Por quê? Para eu fazer a transferência, vai bater a rodinha. O apartamento é do tipo estúdio, com o menor número de paredes entre os ambientes. No quarto, a cama foi reprovada. Jefferson explica que a cama está muito baixa. O ideal é ficar na altura da cadeira de rodas. Além disso, a moldura da cama atrapalha. Essa área de segurança, de apoio, de transferência, eu não tenho. Então, e com isso aqui, tende ainda mais a cadeira fugir, porque já está distante. Aí qualquer mínima fugida que ela dê, eu já estou no chão. Que nota que você daria para essa casa? Olha, sem nenhum medo de pecar, eu daria um 8+. É o primeiro projeto, eu até estou muito feliz por ter ganho uma nota 8, né? Teve coisas até que eu achei que não fosse atender as necessidades dele e foi justamente no sofá e na cama que não foi bacana, assim. Que é uma coisa fácil, assim, dentro de um projeto onde você tem coisas fixas que são muito mais complicadas de você substituir, eu fiquei até bem tranquila, assim, satisfeita e foi muito, para mim sempre é muito importante ter essa opinião da pessoa que convive. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.